Longe, forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz conto cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor, sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor, sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor.
forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Tua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor, nosso louvor. Amém. Pode sentar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, meu Pai. E assim como diz na letra deste cântico, nós clamamos a Ti, que o Senhor do seu trono ouça, meu Pai, e também receba o nosso louvor, meu Pai. Nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos pela semana que passou, meu Pai. Colocamos desde já essa que está se iniciando na Tua presença. Que o Senhor mesmo cuide de nós, o Senhor nos dê o livramento, meu Pai. Que o Senhor esteja conosco, assim como o Senhor já tem feito, meu Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós te agradecemos de um modo especial pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas. Te louvamos por tudo, Senhor. Muito obrigada. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em reverência à palavra de Deus, meus amados, vamos todos nos colocar de pé. O texto será projetado aqui no Data Show também. Nós vamos dar continuidade à exposição bíblica das cartas de João, começando pela sua primeira carta. Hoje nós veremos a primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. O texto está projetado aqui no Data Show. Os irmãos que estão com as Bíblias, abram as suas Bíblias, não deixem de abri-las. Se você estiver próximo de alguém que não está com a Bíblia Sagrada, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa, para que todos possam ter a oportunidade de ler o texto. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Todos encontraram? Amém? Amém? Vamos então fazer a leitura, meus irmãos? Acompanhem comigo, por favor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém, meus irmãos? Vamos repetir juntos esse último versículo aí, meus amados? Vamos ler juntos aqui no Data Show, para que todos nós possamos fazer a leitura em conjunto. Amém? Versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Glória a Deus, meus irmãos.
Meus amados, nós estamos então nos nossos cultos dominicais noturnos, fazendo a exposição bíblica das cartas de João. Nós temos no Novo Testamento, meus amados, 4 literaturas que são atribuídas ao apóstolo João, o discípulo amado de Jesus Cristo. São essas as literaturas. Primeiramente, o evangelho escrito por João. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, chamados aí de evangelhos sinóticos pelas suas semelhanças, e temos o 4º evangelho, que é o evangelho escrito por João. Essa, na cronologia, não é bem na cronologia, mas na sequência do Novo Testamento, o evangelho escrito por João é então a primeira literatura atribuída ao apóstolo. Dando seguimento, meus irmãos, nós temos então já mais para o final do Novo Testamento as 3 cartas de João, que fazem parte das chamadas cartas gerais ou cartas universais. Isso por quê, meus irmãos? Porque elas não tinham um destinatário específico. Esses autores das cartas gerais, eles escreveram aos crentes de maneira geral. Apesar, meus irmãos, de que essa primeira carta de João, a maioria dos estudiosos entende que ela foi destinada a um grupo específico de cristãos, com os quais João tinha certa intimidade, os valores, meus irmãos, que são abordados nessa carta, assim como nas outras 2, englobam os cristãos de forma geral. Então, por isso, meus irmãos, que as cartas de Pedro, a carta de Tiago, as cartas de João e também a epístola de Judas são chamadas de cartas gerais ou cartas universais, porque elas foram escritas por esses servos de Deus e foram enviadas para as comunidades cristãs que haviam sido fundadas há 2000 anos atrás. E da mesma forma, são destinadas a nós nos dias de hoje. Amém, meus irmãos? Então nós temos a primeira, a segunda e a terceira carta de João, que estará sendo exposta por nós, já está sendo, exposta por nós nos cultos dominicais noturnos. Além, meus irmãos, desses 4 livros, nós temos mais um livro no Novo Testamento que também é atribuído a sua autoria ao apóstolo João. Que livro é esse? Apocalipse, o livro que nós estamos estudando nos cultos de quarta-feira. Amém, meus irmãos? No domingo passado, meus amados, nós tivemos a oportunidade aqui, graças a Deus, voltei a estar aqui com os irmãos no domingo passado, e nós então retomamos essa exposição. E no domingo passado, meus irmãos, nós vimos aqui o capítulo 1, dos versículos de 5 a 10. Nesse trecho, meus amados, nós encontramos um versículo que é muito recitado pelos crentes mundo afora, irmão Daí, que é o versículo de número 9. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. O que esse texto nos diz? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, meus irmãos? Então os irmãos percebem, tanto no contexto que nós abordamos com os irmãos domingo passado, quanto no contexto de hoje, que é na verdade um segmento do texto que nós abordamos no domingo passado. João está falando aqui a respeito do pecado, certo? O pecado, meus amados irmãos, é algo inerente à raça humana. O que eu quero dizer com isso? O que eu estou afirmando quando eu digo isso a cada um dos amados irmãos? Eu digo a você que não há um único ser humano sequer nessa terra, desde Adão e Eva, irmã Heloísa, que não tem pecado. Todos nós, meus amados, a partir do momento que Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, eles que foram aí, os primeiros seres humanos criados por Deus, conforme o relato das Escrituras Sagradas, a partir do pecado que eles cometeram lá no Éden, toda a raça humana, então, a partir deles, foi amaldiçoada com esta dolorida maldição, digamos assim. E eu digo dolorida, meus irmãos, porque o pecado, ele afeta não apenas a raça humana, ele afetou toda a criação de Deus. A natureza geme por conta do pecado. A raça humana, irmão Edivones, sofre duramente por conta do pecado. E esse pecado, irmã Jaqueline, ele faz parte de nós. Não há um único ser humano na face da terra que possa dizer, eu não tenho pecado.
Citei para os amados irmãos aqui no domingo passado um texto clássico das Escrituras que nos mostra claramente esse fato de que toda a humanidade está perdida em pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Naquele texto, Paulo nos diz claramente: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na mesma carta de Paulo aos Romanos, um pouco mais adiante, no capítulo 6, versículo 23, ele vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, a separação eterna de Deus. Não se trata ali apenas da morte física. Ali, na verdade, Paulo está se referindo à morte espiritual, à separação eterna do homem de Deus em virtude do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Jesus, meus irmãos, é a propiciação dos nossos pecados. E nós vamos ver isso hoje aqui na leitura. Daqui a pouco eu explico para os irmãos o significado aí desta palavra. Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Jesus redimiu a raça humana dos seus pecados. E com essa remissão de pecados, todos aqueles que verdadeiramente nele creem, recebem então em suas vidas o efeito de sua fé. São perdoados de seus pecados e purificados de toda e qualquer injustiça. Amém, meus irmãos? Então, esse contexto, versículos 1 a 6 do capítulo 2, que eu estarei abordando com os irmãos essa noite, na verdade, está ligado àquilo que nós pregamos aqui no domingo passado. E no contexto de domingo passado, capítulo 1, versículos de 5 a 10, João nos fala a respeito do pecado. O pecado, irmão Alex, faz parte de mim. O pecado faz parte de você. Quando meus amados irmãos, que a humanidade vai se ver livre do pecado? Somente quando Jesus Cristo voltar e nós formos então levados com Ele para a glória. Somente na glória, meus irmãos, é que nós, recebendo corpos transformados, estaremos livres do pecado. Até lá, meus irmãos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós viveremos uma luta constante. Por que uma luta constante? Porque o verdadeiro crente não se satisfaz com o pecado. Mas, irmã Rosilane, apesar de eu e você não nos satisfazermos com o pecado, ou seja, nós não nos agradamos com o pecado que nós cometemos. Nós não nos agradamos com isso. Apesar de nós não nos agradarmos do pecado, fato é, meus irmãos, que infelizmente nós pecamos. É da nossa natureza. E nós só seremos libertos dessa natureza pecaminosa quando estivermos na glória com Jesus Cristo. Amém, meus amados? E eu espero que nesse dia eu possa encontrar cada um de vocês. É para isso que, como pastor dessa igreja, eu estou aqui, fui aqui colocado por Deus, para prepará-los para aquele grande dia. Para mim, meus irmãos, será uma frustração muito grande chegar no céu e saber que um de vocês não estará lá me fazendo companhia, certo? De um certo modo, eu dou graças a Deus, e como nós receberemos corpos glorificados, certamente eu não terei memória de todas essas coisas. Mas ainda assim, meus amados, tendo memória ou não, quero eu, como pastor dessa igreja, encontrá-los todos lá. Amém? Isso depende apenas de você. Porque a palavra de Deus aqui tem sido pregada. O Espírito Santo de Deus aqui tem agido. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Amém? Bom, esse contexto então fala de pecado. Vamos fazer a leitura novamente, vamos ver o que Deus tem a falar aos nossos corações essa noite? Vamos lá, meus irmãos, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Como eu disse, meus irmãos, esse texto é continuidade daquele que nós abordamos no domingo passado. No domingo passado, João estava falando a respeito do pecado. E aqui, irmão Edivones, ele começa já dizendo, meus filhos, escrevo a vocês para que vocês não pequem. Em outras palavras, irmã Beth, o que João está dizendo para nós é o seguinte, meus amados, eu sei que vocês são pecadores, eu sei que vocês têm essa natureza pecaminosa,
Mas eu quero dizer a vocês que quando nós pregamos a vocês essas coisas, o desejo dos nossos corações, o desejo do nosso mestre é que vocês não pequem. Nós somos suscetíveis ao pecado? Sim. Nós podemos pecar, irmã Rosilane? Sim. Mas Jesus deseja que nós pequemos? De modo algum. Deus, meus amados irmãos, não se satisfaz, não se alegra com o pecado dos seus filhos. Nós, obviamente, que também não podemos nos alegrar com o pecado. Agora, irmã Jaqueline, fica então a pergunta, ora, se Deus não se alegra com o pecado e nós somos pecadores, o que então nos cabe fazer? Nos cabe, meus amados irmãos, santificar. Falei sobre isso com os irmãos também no domingo passado. Falamos sobre isso hoje, inclusive, na nossa escola bíblica dominical. O que é santificar, meus irmãos? É tornar-se santo. E o que é tornar-se santo? Separar-se daquilo que desagrada a Deus. A Bíblia, meus irmãos, ela vai nos dizer que sem santificação, ninguém poderá ver a Deus. Isso significa, meus amados, que todos nós precisamos nos santificar nessa terra. E isso significa, meus irmãos, que todos nós, enquanto filhos de Deus, precisamos nos esforçar para fazer o que João está falando aqui no texto de hoje. Precisamos nos esforçar para obedecer os mandamentos deixados por Jesus. Quando eu me esforço, irmã Josiel, para obedecer os mandamentos de Cristo, o que eu estou fazendo? Eu estou me santificando. Agora, isso significa que eu não vou pecar? Não, eu vou pecar. Mas o pecado, irmã Catrine, o pecado, irmã Heloísa, o pecado, meus amados irmãos, na vida do verdadeiro crente, ele não deve ser uma constante, ele deve ser um acidente de percurso. Quantas e quantas vezes vocês já ouviram isso, meus amados? E continuarão ouvindo à medida que a palavra de Deus é pregada e insiste na mesma verdade. Você pode pecar, irmão Daí? Pode. Você pecará algum dia? Certamente pecará. Nós, meus amados, quando nós nos convertemos à fé evangélica, nós não deixamos de ser pecadores. Pelo contrário, nós continuamos pecadores. Mas nós não somos mais, e nós aprendemos isso aqui no domingo passado, nós não somos mais escravos do pecado. E aí é uma diferença muito grande. O escravo do pecado é aquele que peca, irmã Jaqueline, mas ele não consegue se libertar daquilo. O pecado para ele é como se fosse um vício. Ele peca e continua insistindo no erro, vivendo como se Deus não existisse. Nós não, irmão Edvones. Nós podemos pecar? Podemos. Nós pecamos? Pecamos, mas quando nós pecamos, meus amados, algo dentro de nós, chamado de Espírito Santo de Deus, nos constrange de tal forma que nós não conseguimos aguentar aquilo. E como nós não conseguimos aguentar aquilo, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a fazer o quê? A confessar os pecados e a buscar arrependimento. Não é isso que nós acabamos de dizer aqui? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, meus irmãos, eu pergunto a você, quem está lá no mundo, longe de Deus, tem essa consciência de que precisa confessar pecado? Não tem. A pessoa que vive no mundo, longe de Deus, longe da palavra, ela peca, continua pecando, vivendo como se Deus não existisse. Esse reconhecimento do pecado e da necessidade de confessá-lo a Deus para receber o perdão, essa consciência, meus irmãos, ela é inerente aos filhos de Deus, aos crentes em Jesus Cristo, a mim e a você. Amém, meus amados? Somos pecadores? Somos. Mas devemos pecar? De maneira alguma. Filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Devemos nos esforçar para obedecer os mandamentos de Jesus. Se algum momento nós pecarmos, que isso aconteça
por acidente. Que isso aconteça por descuido que seja. E que nós não percamos tempo em reconhecermos o nosso pecado e pedirmos perdão a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Somos pecadores, mas Deus não se alegra quando nós pecamos. Portanto, nós devemos evitar o pecado. Agora veja só que interessante. Olha o que João diz aqui, meus amados, na continuidade. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra, meus irmãos, que aqui nessa tradução foi traduzida por intercessor, na maioria das versões dos irmãos foi traduzida por advogado. Essa palavra no grego, meus irmãos, é a palavra parácleton. E esse mesmo termo, meus amados, é atribuído ao Espírito Santo em outras passagens das Escrituras, inclusive em escritos do próprio João, lá no Evangelho, por exemplo. Lá no Evangelho escrito por João, o Espírito Santo é citado pelo apóstolo com essa referência, parácleton, ou em alguns outros trechos, parácletos, certo? Dependendo aí do contexto em que a palavra aparece. Essa palavra, meus irmãos, parácletos, significa advogado, intercessor, consolador, aquele que está ao seu lado. E o que o apóstolo João está querendo nos dizer aqui, meus amados, é que Deus, ele não se alegra com o pecado, certo? Por isso, nós não devemos pecar. Mas, irmão Edivones, se porventura, por algum acidente na sua vida acontecer de você pecar, você deve se desesperar por conta disso? De jeito nenhum. Por que você não deve se desesperar, irmão Edivones? Porque você tem um intercessor junto ao Pai. Você tem, irmão, um advogado junto ao Pai. E esse advogado, esse intercessor, esse parácleton, irmão Edésio, ele conhece o seu coração. Ele sabe que você pecou, mas você pecou não porque você ama o pecado. Você pecou por acidente. E conhecendo o seu coração, o que esse intercessor, o que esse Jesus fará por você? Te defenderá junto ao Pai. Que coisa maravilhosa, hein, irmão Daí? Coisa maravilhosa, hein, irmão Paulo? Você já parou para pensar quantos e quantos pecados você tem? Você já parou para pensar na infinidade de pecados que você possui? Mesmo sendo crente e lutando contra o pecado todos os dias, nós devemos reconhecer, irmã Rosilane, que nós temos muitos pecados. Todo dia nós pecamos. É ou não é verdade? O que seria de nós, meus amados, se nós não tivéssemos um advogado junto ao Pai? O que seria de você, irmão Genivaldo, se você não tivesse esse advogado junto ao Pai? Agora veja bem, João escreveu essa carta para combater heresias, e nós hoje, quando nós abordamos essa palavra, nós também temos que tomar cuidado com as heresias. Há alguns hereges, meus irmãos, naquela época e nos dias de hoje, que com base nesse texto, querem ensinar a libertinagem. Em outras palavras, querem dizer, ora, nós temos um advogado junto ao Pai. Ora, nós somos servos de Deus, portanto, nós estamos livres para fazer o que nós quisermos. É isso que o texto está ensinando? De maneira alguma. O fato de você ter um intercessor junto ao Pai dá a você o direito de pecar constantemente? De jeito nenhum. E é o próprio João que diz isso logo no versículo 1. Filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Então, o que Deus espera de mim e de você, irmã Rosilane, é que nós não pequemos. Se por algum acaso, por algum acidente, acontecer de você pecar, aí sim a palavra de Deus te dá essa segurança. Fique tranquila, Deus conhece o seu coração e você tem um advogado, um intercessor junto do Pai. Amém, meus irmãos? Esse intercessor não é para cabra safado, não. Viu?
Esse intercessor não é para crente falso. Não é para gente sem vergonha. E aqui, me desculpem aqui, meus amados, as nomenclaturas, mas é para que os irmãos possam entender da forma mais clara possível. Porque, infelizmente, existem pessoas assim, que acham que porque entraram para uma igreja, que acham que agora ostentam o título, e meramente o título de crentes, podem fazer tudo e qualquer coisa. A liberdade que Cristo nos concedeu não deve nos fazer libertinos. Nós não devemos jamais confundir liberdade com libertinagem. Nós temos segurança em Jesus? Sim, nós temos. Mas essa segurança que Ele nos concedeu por meio da sua morte na cruz, não nos dá o direito de vivermos de qualquer maneira. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós não somos perfeitos. Nós vamos pecar. E quando esses pecados acidentalmente acontecerem em nossas vidas, na sua vida, não se desespere. Você tem um advogado, um intercessor junto ao Pai. E esse intercessor se chama Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E o texto continua dizendo: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, de toda a raça humana. Jesus, meus amados irmãos, quando morreu ali naquela cruz, Ele estava resgatando, pagando o preço por toda a raça. Ainda que nem toda a humanidade seja salva, o preço que Ele pagou na cruz foi pago para resgatar o quem? A raça humana. Toda a raça humana, irmã Jaqueline, estava condenada ao inferno por conta do pecado. Agora, com a morte de Jesus Cristo, essa raça foi remida. E mesmo que um remanescente dessa raça seja salvo, Deus cumpriu com seu papel. Porque o destino, meus amados irmãos, final e verdadeiro da raça humana seria o inferno. Seria a separação total de Deus por conta do pecado. Jesus é a propiciação. E o que significa isso, meus irmãos? O que é a propiciação? O que seria essa propiciação? Propiciação, meus irmãos, é o ato pelo qual alguém se oferece para pagar um preço que não é seu. Jesus fez isso por mim e por você. Jesus tinha pecado, irmão Edivones? Ele tinha que morrer? Ele tinha que pagar o salário do pecado, que é a morte? Não. Ele não merecia isso. Mas ele, sendo inocente e pagando este preço no meu lugar e no seu lugar, nos proporcionou, nos propiciou a salvação por meio da fé. Ele não tinha pecado. Pagou um preço que eu e você deveríamos pagar para nos propiciar a salvação por meio da fé. Ele propiciou isso a mim. Ele propiciou isso a você. Ele é a nossa propiciação. Não pense você, meu amado irmão, minha amada irmã, que haverá na história da humanidade outro que faça a mesma coisa. Não haverá. Jesus foi o único capaz de cumprir uma tarefa tão maravilhosa, de cumprir uma missão tão maravilhosa como essa, de abandonar a sua glória como Deus, tornar-se homem e morrer na cruz do Calvário por aqueles que nele creem. Ele foi o único, irmã Jaqueline. Não haverá outro. Ele é o único caminho, a única verdade e a única razão pela qual nós podemos viver
verdadeiramente. Somente Ele. Versículo 3, meus amados. Sabemos que o conhecemos, se o quê? Se obedecemos os seus mandamentos. Agora olha só, os irmãos estão acostumados a ver eu citar muito esse versículo 4 aqui na igreja. E está aí então o bendito versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, ou seja, eu conheço Jesus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Está vendo, meus irmãos? Mais uma vez, João está nos dizendo aqui claramente, nós podemos pecar? Nós somos pecadores? Podemos. Mas Deus quer que nós pequemos? Não. Se você, porventura, pecar acidentalmente, você precisa se desesperar? Não, porque você tem um advogado junto ao Pai. Agora, o fato de você ter um advogado junto ao Pai lhe dá o direito de pecar à torta e à direita? De maneira nenhuma. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Como que eu sei que o irmão Edivones conhece a Deus? Pela obediência dele aos mandamentos. Como que eu sei que a irmã Kênia conhece a Jesus Cristo? Pela obediência dela aos mandamentos. Como que eu sei que o irmão Odair conhece a Jesus Cristo? Pela obediência dele aos mandamentos. Porque todo aquele que diz, eu conheço Jesus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está com ele. O verdadeiro crente, irmão Edivones, não vive na prática reiterada do pecado. É outra afirmação aqui que os irmãos devem ter me visto fazer milhares de vezes. O que é prática reiterada? É a insistência no mesmo pecado. A insistência no mesmo pecado, meus amados, mostra falta de quê? De arrependimento genuíno. Porque o que é arrependimento? A palavra arrependimento, outra coisa que eu já citei para os irmãos aqui várias vezes. A palavra arrependimento, meus irmãos, no contexto do Novo Testamento, é uma palavrinha grega que se chama metanoia. Quando você olha lá no dicionário grego o significado da palavra metanoia, metanoia significa mudança de direção, conversão de direção, desvio total de sentido. E aí, para ilustrar isso melhor, nós costumamos dizer, né? Eu estou aqui caminhando nessa direção. Metanoia, no sentido do Novo Testamento, é eu entender que essa direção que eu estou tomando é equivocada. E se essa direção que eu estou tomando é equivocada, o que eu tenho que fazer? Mudar de direção. Esse é o arrependimento que o Novo Testamento ensina. E é por isso, meus amados, que a prática reiterada do pecado é a prova inequívoca do quê? Da falta de arrependimento. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está com ele. Você quer conhecer um filho de Deus? Observe a sua conduta. Observe o seu testemunho. Observe a sua fala. Se através da sua fala e do seu testemunho prático, ele demonstrar que obedece essa palavra, que obedece esses mandamentos, então essa pessoa verdadeiramente é de Deus. Agora, se a sua fala, se as suas atitudes se mostram contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina, onde está o cristianismo que você diz viver? Onde é que está, irmão Daí? Perdido, né, meu irmão? Completamente perdido. E João continua, meus amados, versículo 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Olha só que coisa interessante. Aquele que obedece a Deus, meus irmãos, aquele que obedece a palavra de Deus, que obedece os mandamentos, ele não é simplesmente conhecido como filho de Deus.
João diz aqui que o amor de Deus é aperfeiçoado na vida daquele que é obediente. Então, Brenda, se você é uma jovem obediente a Deus, o amor dele se aperfeiçoa em você todos os dias. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. E olha, meus amados, que quando nós falamos no amor de Deus, nós não estamos falando em amor eros, esse amor de casal, esse amor de namorados. Quando nós falamos no amor de Deus, nós não estamos falando do amor filéu, esse amor fraternal que, como irmãos ou familiares, nós temos uns pelos outros. Quando nós falamos do amor de Deus, nós falamos do amor, meus irmãos, que as Escrituras definem como ágape. Um amor extraordinário, sem medida, que Paulo não encontrou nem palavras para descrever. Que João não encontrou nem palavras para descrever. Aliás, João vai dizer para nós lá no seu evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não encontrou palavras. De tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é extraordinário. E o que João está dizendo aqui, irmão Alex, é que se você é obediente aos mandamentos de Deus, esse amor extraordinário de Deus se aperfeiçoa em você dia após dia. Já imaginou isso, irmã Jaqueline? Esse amor maravilhoso de Deus se desenvolvendo na sua vida dia após dia. Hoje de manhã eu estava contando aqui para os irmãos aquela experiência que eu tive, né? Do cidadão que apareceu lá na porta de casa. E eu estava lá lavando a porta de casa lá. E o cidadão chegou lá, não estava com sinal de drogas, não estava com sinal de alcoolizado. E ele chegou para mim lá, falou: ô moço, eu precisava de R$20 para poder comprar uma lata de leite para o meu filho. E assim, geralmente quando a gente vê esse tipo de conversa, meus irmãos, a gente já desconfia, certo? E eu olhando para a conversa daquele homem assim, vendo aquilo e tal, eu, mesmo com aquela desconfiança, meus irmãos, falei: espera um pouquinho aí. E fui lá dentro de casa, cheguei lá dentro de casa, não tinha R$20, era nada, tinha só R$50. Eu fui lá, peguei aqueles R$50, olhei nos olhos daquele cidadão, falei: eu não te conheço, estou entregando esse dinheiro aqui na sua mão, confiando em você, certo? Se também não der certo, Deus tomará conta de você, mas estou te entregando aqui esses R$50 para você ir lá no supermercado, comprar a lata de leite que o seu filho precisa e depois você voltar aqui e me entregar esse troco. Pergunta se ele voltou. Não voltou. Mas interessante, meus irmãos, hoje o irmão Robert ainda brincou comigo aqui de manhã. Pastor, mas você ainda está meio encucado com isso, porque você não esqueceu esse negócio. Na verdade, meus irmãos, eu guardei isso para poder contar como testemunho mesmo. Porque se eu tivesse de ficar encucado, eu nem teria colocado aqueles R$50 na mão dele. E eu estou citando aqui esse exemplozinho simples para os irmãos entenderem que quando esse amor de Deus, ele passa a agir na nossa vida, você se desprende até mesmo de coisas financeiras para ajudar as pessoas que estão à sua volta, ainda que elas não te correspondam. Ainda que elas não te correspondam. Eu até brinquei hoje de manhã aqui, né? Agora os próximos que aparecerem em casa, certamente às vezes eu não vou fazer isso. É que nada. Chega outro lá também que conversa lá assim, a gente olha nos olhos da pessoa, vem aquele sentimento do coração e você vai lá e acaba tentando ajudar novamente, irmã Jaqueline. E isso, meus amados irmãos, não é tolice ou idiotice. Isso, meus amados, é esse amor de Deus sendo aperfeiçoado em nós todos os dias. Porque o mais importante é você ter a certeza de que fez a sua parte, ainda que o outro não faça. Eu fiz a minha, meus irmãos. Se aquele cidadão pegou aqueles R$50 para comprar droga ou fazer qualquer outra coisa que seja, como eu disse olhando nos olhos dele, que Deus o tenha. Agora,
o que cumpria a mim fazer, na tentativa de ajudar, foi feito. E esse foi um exemplo simplório, meus irmãos, se comparado a tantas e tantas coisas que nós podemos e devemos fazer como cristãos. À medida que eu obedeço a Deus, o amor dele se aperfeiçoa na minha vida. Amém, meus amados? Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Esse é o versículo, meus amados, que vocês repetiram comigo no início, estão se lembrando? Como que nós podemos conhecer um verdadeiro discípulo de Jesus? Se ele anda igual Jesus. Você tem andado como Jesus? Você tem seguido os passos de Jesus? Aquele livro famoso, né? Que tem como título, em seu lugar, em seus passos, o que faria Jesus? Aquela perguntinha, né, que todos nós deveríamos nos fazer sempre antes de fazer qualquer coisa. Você tem seguido os passos de Jesus? As pessoas lá fora, ao olharem para você, ao olharem para as suas atitudes e para a sua fala, têm visto Jesus Cristo através da sua vida? Como eu disse, meus amados irmãos, o versículo 4 desse texto, eu cito muito para os amados irmãos aqui. Seja durante as pregações, seja durante a escola bíblica dominical. E para você que é crente em Jesus Cristo, eu quero deixar esse versículo nessa noite. Todo aquele que diz, eu o conheço, mas não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está com ele. Você que um dia já fez uma decisão por Jesus Cristo, esforce-se para seguir os seus passos. Esforce-se todos os dias para obedecer os seus mandamentos, porque somente assim você poderá ser reconhecido como verdadeiro filho de Deus. Mas e você, que ainda não fez uma aliança de fé com Jesus? Domingo passado nós tivemos a alegria aqui, meus amados, de ver uma pessoa que após ouvir a palavra de Deus, decidiu se reconciliar com Jesus Cristo. Ouviu a palavra, o Espírito Santo falou ao seu coração, e ela então veio até aqui, orou comigo e se reconciliou com Deus. E eu não poderia, meus amados irmãos, terminar o culto nessa noite sem dar a você essa oportunidade. Você que já é crente, curve a sua cabeça. Ore nesse momento. Fale com Jesus nesse instante. Interceda por essa pessoa que pode estar aí ao seu lado e que ainda vive longe de Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus amados irmãos, foi pregada nessa noite mais uma vez. Nós aprendemos mais uma vez nessa noite que todos nós, enquanto seres humanos, somos pecadores. E como pecadores, todos nós carecemos da glória de Deus. Nós aprendemos essa noite, meus amados, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio da fé em Cristo Jesus. Se você ainda está vivendo uma vida de pecados, se você ainda não dobrou os seus joelhos para pedir perdão a Jesus Cristo e fazer com Ele uma aliança de fé verdadeira, eu quero dar a você a oportunidade de fazer isso essa noite. Você é um pecador. Você precisa reconhecer isso. Não há um único ser humano sequer em toda a história da humanidade até os dias de hoje que não tenha pecado. Com você não é diferente. Você é pecador. Você é pecadora. E só existe uma forma de você se livrar da condenação.
E que condenação é essa? O salário do pecado é a morte. Só existe uma maneira de você, pecador, de você, pecadora, se libertar da morte. Você precisa confessar a Jesus Cristo os seus pecados e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, você que teve a oportunidade de ouvir esta mensagem por meio desse vídeo que está sendo gravado, se o Espírito Santo de Deus está falando com o seu coração, se você entendeu nessa noite que é um pecador e que precisa confessar os seus pecados a Jesus e fazer uma aliança de fé verdadeira com Ele, dobre os seus joelhos no lugar em que você está, fale com Jesus esse momento e diga para Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, confesso os meus pecados agora diante da Tua presença e peço a Ti que perdoe os meus pecados e me purifique de toda injustiça. Peço a Ti, Senhor Jesus, que faça morada no meu coração e cuide de mim a partir de hoje, até o dia em que o Senhor voltará a essa terra para nos levar contigo. Faça essa oração. Diga isso para Jesus. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, você que está comigo aqui neste templo, se você ainda não teve a oportunidade de reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você ainda não fez uma oração como essa, confessando os seus pecados, entregando a sua vida nas mãos de Jesus, não perca mais tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos ensina em Romanos, no capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Para que você possa ser salvo, você precisa confessar Jesus Cristo como seu Senhor. Você precisa crer que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, que está hoje assentado à destra do Pai, aguardando o momento de voltar a essa terra para resgatar a sua igreja. A palavra de Deus, meus amados, nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, não existe outra alternativa para você que não seja Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus amados irmãos e irmãs, ensina também em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. O que você fará nessa noite? Você confessará Jesus publicamente? Ou você insistirá em negar a Jesus publicamente? Que o Espírito Santo de Deus te convença da justiça, do pecado e do juízo. Nenhum de nós, meus amados, deve tomar qualquer decisão ou qualquer atitude convencidos por palavras humanas. Mas nessa noite o que foi pregado a vocês foi a palavra de Deus, foi a Bíblia Sagrada. E se após ouvir essa palavra o Espírito Santo está falando ao seu coração, eu quero dar a você a oportunidade nessa noite de fazer uma aliança de fé com Jesus. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar com você. Basta levantar uma de suas mãos, e eu entenderei este gesto como um sinal de que você quer orar comigo, fazendo uma aliança com Jesus Cristo. Eu não estou te convidando a fazer uma aliança com o pastor Amadeu,
Eu não estou te convidando a fazer uma aliança especificamente com esta igreja. Eu estou te convidando a fazer uma aliança verdadeira, genuína, com Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Talvez haja entre nós alguém que algum dia fez já essa aliança com Jesus, mas acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Se você deseja nessa noite se reconciliar com Cristo e com a igreja, levante também uma de suas mãos, que eu com muita alegria estarei orando com você. Alguém neste lugar que deseja tomar essa decisão? Não tenha medo. Às vezes nós fazemos tantas coisas nessa terra, coisas das quais nós verdadeiramente deveríamos ter medo, e nós não temos. Por que temeria eu? Por que temeria você fazer uma oração verdadeira e humilde, reconhecendo que só Jesus pode nos salvar? Não perca mais tempo, meu amado irmão, minha amada irmã. De nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pense nisso nessa noite. De que adianta você viver 60, 70, 80 anos nessa vida, acumulando riquezas e tantas outras coisas, para depois passar a sua eternidade longe de Deus? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos chegando ao final desse culto e eu vou perguntar pela última vez. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar por você. Se não há ninguém nessa noite disposto a tomar essa atitude de fé, ou se todos os que aqui estão presentes já tomaram essa decisão um dia em suas vidas, louvado seja Deus por isso. Mas antes de orar, encerrando este culto, eu quero dar a você então a oportunidade de colocar diante de Deus os seus pedidos de oração e os seus agradecimentos. E como pastor dessa igreja, eu quero interceder pela sua vida junto ao nosso Deus. Se você tem algum pedido de oração ou algum agradecimento, você não vai falar, mas você pode se colocar de pé no lugar em que você está, e eu estarei orando pela sua vida, antes de nós orarmos, encerrando o culto nessa noite. Senhor nosso Deus, cada um, ó Pai, destas ovelhinhas, cada um, ó Pai, destes pequeninos e pequeninas que se colocaram de pé neste momento, tem um pedido, um clamor para apresentar ao Senhor neste momento, ou mesmo, meu Pai, algo para agradecer ao Senhor. Como pastor dessa igreja, meu Pai, eu quero colocá-los, cada um deles, diante do Senhor nesse momento, e interceder, ó Pai, em favor de cada um deles, por cada um, meu Pai, dos pedidos de oração e agradecimentos que neste exato momento os teus filhos e filhas estão apresentando diante do Senhor. Cuida, meu Pai, daqueles que estão enfermos. Cuida, Senhor, daqueles que estão enlutados. Traga conforto e paz ao coração daqueles que têm perdido seus entes queridos. Traga, meu Pai, saúde, Senhor. Cura para aqueles que estão enfermos. Eu intercedo nesse instante também, ó Pai, por aqueles que estão enfrentando problemas familiares. Maridos, meu Pai, que têm brigado com suas esposas. Esposas que têm discutido com seus maridos. Pais que têm se desentendido com seus filhos. Restaura, meu Pai, o amor e a afinidade no seio familiar. Restaura o amor do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, de pais para com os seus filhos, de filhos para com os seus pais. Senhor nosso Deus, eu intercedo por aqueles que estão desempregados, por aqueles, ó Pai, que estão enfrentando dificuldades financeiras.
Supra, meu Pai, as necessidades dos teus filhos. O Senhor, meu Pai, é o nosso Deus de provisão. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos ampara. Cuida, meu Pai, de cada um de nós. Nos dá, meu Pai, oportunidade de emprego para aqueles que estão desempregados e precisam tanto trabalhar, Senhor. Senhor nosso Deus, receba, ó Pai, os clamores dos teus servos agora diante da tua presença. E que não seja feita, meu Pai, a nossa vontade, mas sim a tua vontade sobre a vida de cada um de nós. Essa, Senhor, é a oração que eu, como pastor dessa igreja, faço em favor de cada um destes filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Vamos todos nos colocar de pé nesse momento. São 9h36. Nós vamos, nesse momento, orar, agradecendo a Deus pelo culto que Ele permitiu que nós prestássemos a Ele nessa noite. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, antes de nós terminarmos: obedeça a Deus, para que as pessoas à sua volta possam vê-lo em você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Pedimos ao Senhor que complete, meu Pai, a mensagem da Tua palavra, que nessa noite, meu Pai, foi pregada aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. E que por meio deste mesmo Espírito, essa mensagem possa ser completada em nossos corações e que nós sejamos dia após dia convencidos da justiça, do pecado e do juízo. Que agora, Senhor, o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso. Que o Senhor possa, ó Pai, abençoar a nossa semana. Que tudo aquilo, ó Pai, que nós viermos a fazer durante essa semana, tenha, ó Pai, a Tua presença, a Tua bênção sobre cada um de nós. E que prevaleça sobre as nossas vidas a Tua vontade em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Seu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém.